Este audiobook foi produzido nos estúdios dos Comunicadores Sem Fronteiras. Com o inimigo não há diálogo. Pastor Márcio Valadão. Assim como Deus permitiu que os 66 livros da Bíblia fossem escritos, registrados em papel, cremos também que é da vontade dele que as mensagens pregadas no púlpito da Lagoinha sejam transformadas em livros para que as pessoas possam lê-las e ser tocadas pelo Espírito Santo. Cremos que onde estiver um exemplar da série Mensagens, Deus falará, ministrará os corações daqueles que estiverem fazendo a leitura e a audição. Essa é uma das mais ferramentas que ele nos deu. Estamos celebrando a publicação de 100 livros, 100 semanas ininterruptas. Toda a honra e a glória do Rei dos Reis. Em todas as edições procuramos com muito empenho, com muita dedicação, oferecer aos irmãos algo para perpetrar a graça da bênção do Senhor, por meio das mensagens breves, porém profundas e edificantes. Com a graça do Pai, logo celebraremos 200 edições e assim sucessivamente. Que Deus abençoe você, amado ouvinte, leitor, amada leitora e ouvinte. Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, edição agosto de 2009. Introdução. De forma tão gloriosa e pelas ternas misericórdias e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a série Mensagens apresenta sua 100ª edição, essa que se encontra em suas mãos e audição. Tanto temas já foram abordados em cada uma das outras 99 edições. A graça de Deus, o amor de Deus, as misericórdias do Senhor Jesus, o louvor e a adoração como arma de guerra contra o inimigo, Satanás e muito outros temas, com o único objetivo apenas, para que seu coração seja inundado pela profunda e transformadora verdade da palavra de Deus. Com essa 100ª obra não é diferente, como complemento e acréscimo de tudo que falamos acerca de como lidar com o inimigo, o diabo. Esse livro e audição traz como tema destaque o resistir ao diabo, não dando a ele ouvidos ou oportunidades. Como em cada uma das edições anteriores, nossa oração é para que Deus venha falar ao seu coração, de maneira tal a jamais esquecer de suas verdades, das verdades da sua palavra, para que seja mais que vencedor, hoje, amanhã e sempre. Boa audição. Para começo de conversa. O inimigo de nossas almas procura atuar em diversas áreas da nossa vida, seja no âmbito físico, espiritual, familiar, financeiro ou psicológico. E a mente é o primeiro campo de batalha onde tudo acontece. É onde ele quer atacar. Isso acontece de diversas maneiras. Talvez você já tenha vivenciado uma situação semelhante a essa. Não se lembrar de nada da pregação, da ministração de um culto em sua igreja, mas se lembrar em detalhes das cenas provocantes de uma novela ou um filme. Muitas vezes você está no culto e de repente o pensamento vai para outros lugares, divagando, e o inimigo começa a atuar na sua mente. Por causa disso, temos que nos revestir da armadura de Deus, colocando a capacete da salvação, conforme nos orienta a palavra. Em Efésios capítulo 6, verso 10. Esse capacete cobre a nossa mente durante todo o tempo em que você estiver no culto, ouvindo a palavra de Deus, ou mesmo agora, enquanto ouve esse livro. Como o capacete da salvação bem ajustado na sua mente, as setas do inimigo de forma alguma atingirão seu pensamento. Você precisa também colocar a couraça da justiça, o cinto da verdade, calçar os pés com o evangelho da paz e munir-se da espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. No mundo espiritual, você precisa estar totalmente protegido, pois o diabo quer que você tenha apenas uma religião. Religião nada tem a ver com o Senhor. A palavra de Deus diz que devemos ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade com Ele, conhecendo-o. Os níveis de atuação do maligno começam na mente, no corpo em opressão, até atingir o último estágio do ataque, chamado de possessão, quando a pessoa manifesta outra personalidade. A palavra diz em Oséias capítulo 4, verso 6, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Mas nós estamos tendo uma chance de conhecer a palavra, e o Senhor diz que se obedecermos ao que está escrito nela, o inimigo não encontrará brecha para nos atingir. O próprio Senhor diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas capítulo 6, verso 46. O propósito de Deus é conduzir a sua igreja, e a igreja é você.
de glória em glória e de vitória em vitória. Mas é tão importante que você não apenas diga Senhor, Senhor, mas que você obedeça, que você faça a vontade dele. É tão importante que você tenha uma vida limpa, transparente. Certa vez Jesus disse: aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem de mim. João capítulo 14, verso 30. Em outras palavras, não havia nenhum ponto de apoio na vida de Jesus. Jesus não tinha nenhum compromisso com as trevas. Talvez você possa ter um ponto de apoio das trevas em sua casa. Quem sabe é uma imagem de escultura, uma revista pornográfica, um filme obsceno, ou seja, situações e coisas que são demoníacas e dão base para o inimigo atuar em sua vida, em sua família, em sua casa. Aquele que se envolve com essas coisas se contamina e abre a brecha para não só a opressão, mas a possessão demoníaca. Daí, situações horríveis começam a acontecer na vida. Inicia-se o processo da destruição, quando as suas forças vão sendo como sugadas, arrancadas, e a fé vai sendo abandonada. Então, o diabo vai desviando os seus pensamentos e dizendo: o culpado por eu ter saído da igreja foi fulano. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas a pessoa não percebe o que realmente causou tudo aquilo. Satanás não é todo onipotente, onisciente e onipresente. É por isso que ele tem todo um exército de demônios a seu dispor para agir quando ele onde quiser. E esse exército de demônios são os anjos caídos que com ele se rebelaram contra Deus. A Bíblia nos informa que quando houve a rebelião celestial, 1/3 dos anjos acompanhou Lúcifer e 2/3 permaneceram. Porque para nós, seres humanos, existe salvação? Porque a partir da queda do homem, Adão, no Éden, o homem já nasceu pecador, mas para os anjos foi ao contrário. Cada um dos anjos foi uma criação absoluta de Deus. Cada anjo foi criado por Deus, eles não se reproduzem. Por isso, para os anjos não há salvação. Para o diabo e para os demônios também não há salvação, porque eles escolheram deliberadamente pecar. Eles não tinham a natureza pecaminosa. Porém, quando Adão e Eva pecaram, todos nós que estávamos nele pecamos. Como eu estava em meu pai, e meu pai estava em meu avô, e meu avô estava em meu bisavô. Todos nós estávamos em Adão. Por isso que o texto bíblico nos revela: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos capítulo 5, verso 19. Mas muitos se tornaram justos por causa de Jesus. É que, diferentemente de Adão, Jesus foi obediente, realizando a obra que o Pai lhe confiou. O primeiro Adão, ao pecar, tomou de autoridade que Deus lhe houvera dado e a deu para Satanás. Por isso, a palavra diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. O homem era cheio da sabedoria e da glória de Deus. Quando Adão pecou, ele perdeu a roupagem divina, que era a glória de Deus. No jardim do Éden, ao pecar, o homem tomou da autoridade que Deus lhe havia dado e transferiu para Satanás. Então, o homem necessitava de reconciliar com Deus, e essa reconciliação se deu com a vinda de Jesus ao mundo, com a morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Diz a palavra que Jesus Cristo foi para a cruz, tomou o nosso lugar, mas 3 dias depois ressuscitou, e ao ressuscitar trouxe às suas mãos a chave da autoridade. Satanás fez de tudo para que Jesus o reconhecesse como autoridade, e tudo isso se deu em toda a vida de Jesus. Começou pela tentação no deserto, para onde Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado e provado. Uma das suas tentações foi para que Jesus se prostrasse diante do diabo e o reconhecesse como autoridade. Para isso, Satanás o levou a um monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Disse: tudo isto te darei se, prostrados, me adorares. Mas Jesus não se prostrou. A resposta do Filho do Homem fora: então Jesus lhe ordenou: retira Satanás, porque está escrito: o Senhor teu Deus adorarás e só a ele te dará culto. Veja Mateus capítulo 4. Aleluia! Diz mais o texto: Jesus aproximou-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus capítulo 28, verso 18.
É por isso que agora você possui autoridade. Você não precisa vencer o diabo, porque Jesus já o fez. A nossa posição agora é uma só. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, verso 7. A nossa posição no que diz respeito a Satanás e os demônios não é vencê-los, porque Satanás já foi vencido no Calvário, mas de resisti-los. Não é você fugir deles, mas eles fugirem de você. Temos que conhecer a nossa posição, que o Senhor tem nos dado por meio da autoridade que temos nele para pisarmos em serpentes e escorpiões no mundo espiritual. A sua posição em Cristo. A fim de que saiba da sua posição em Cristo hoje, gostaria que lesse comigo o texto de Efésios, capítulo 2, versos 1 e 2. Diz o texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele nos deu vida, outrora morta em seu pecado, sujeito à condenação eterna, agora salvo em Cristo. Isso é uma nova criatura. Quando uma criança nasce, ela já nasce com a natureza pecaminosa. Sobre a vida dela já existe a influência do maligno, se não foi ainda manifesta. É verdade que se uma criança morrer antes da idade da razão, ela estará salva em Cristo, porque Jesus disse: Deixai vir a mim os pequeninos e não embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Lucas capítulo 18, verso 16. Por isso que ninguém precisa correr para batizar uma criança, pois não é o batismo que tira o pecado dela. O que tira o pecado dela é o sangue de Jesus. Então, se uma criancinha morrer, ela estará completamente salva. Pois bem, outrora então perdido sem Cristo, você agora está numa nova posição nele. Paulo, falando dessa nova posição, escreve: nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, verso 2. Essa era a sua, a minha, a nossa condição antes de nos entregarmos a Cristo. Éramos filhos da desobediência. Então, os filhos da obediência e os filhos da desobediência. O próprio Jesus fala em João capítulo 8, verso 44, sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo, de uma forma muito clara. Quem são os filhos do diabo? Diz o texto: vós sois do diabo, porque é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Os filhos do diabo são aqueles que obedecem aos seus desejos. Se uma pessoa não nascer de novo em Cristo, espiritualmente falando, ainda que seja caridosa, correta, de um caráter muito bonito, segundo as Santas Escrituras, ele não entrará no reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 3. Paulo, assim, fala da nossa condição de outrora. Todos, antes de nascerem de novo, estão debaixo do poder da influência dos principados e das potestades, quer queiram, quer não, quer gostem, quer não, quer admitam, quer não. É fato, pois é bíblico, mas Paulo traz esse contraste entre a velha e a nova natureza para mostrar algo ainda mais sério, profundo e real. A nossa luta contra as trevas, que a todo custo querem o terreno de volta. Veja o que ele escreveu em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Na nossa lida diária e constante de manter uma vida santa diante de Deus está a luta contra as trevas, contra o diabo, que a todo custo quer nos vencer. E justo por se tratar de um embate com o sobrenatural, com o poder do maligno, jamais devemos esquecer que essa luta é contra ele. Isso porque ele usa até mesmo as pessoas e situações à nossa volta para conseguir o que quer. E se você não tiver esse entendimento, tudo pode acontecer. Você pode perder o seu casamento, o seu emprego, as amizades, sem sequer saber que há um agente maligno por trás de tudo isso. Claro que nem tudo são demônios, mas o diabo se aproveita das situações para ganhar vantagem contra nós. É muito importante, então, termos esta compreensão de que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, contra o que é humano.
A batalha é sempre no plano espiritual. É importante ainda falar que, ainda que anjos e demônios não sejam humanos, eles têm vontade e desejo como um ser humano. Chegam a se materializar, se for necessário, mas para um fim muito específico. No caso dos demônios, precisam de um corpo humano para cumprir nos seus planos malignos. E se a brecha for dada, a oportunidade para opressão e possessão serão enormes. E a não ser que haja uma intervenção dos céus de Jesus, o fim pode ser trágico. A morte não é só natural, mas espiritual. João, falando sobre o anticristo, diz que se alguém não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. 1 João capítulo 4, verso 2. Nosso inimigo não tem carne e osso. Cabe aqui uma observação crucial. Ainda que muitas pessoas possam ser usadas pelas trevas, isso não nos dá o direito de a odiarmos. Devemos assim odiar o pecado e os demônios, que muitas vezes usam esse pecado para usar também as pessoas, pois por não terem a verdade em seus corações, ainda não têm a compreensão do quão cegos e perdidos estão, e como muitas vezes são instrumentos do maligno. Você e eu precisamos amar o endemoniado, pois a palavra de Deus, a Bíblia declara: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. 1 Timóteo capítulo 1, verso 14. Eu vejo pessoas que antes viviam sob o jugo das trevas, que quando se convertem se tornam crentes maravilhosos, porque valorizam o fato de um dia terem sido apenas instrumentos de Satanás, e que hoje vivem de uma forma tão linda na graça salvadora de Jesus Cristo. Sem papo com o diabo. É muito importante também termos em mente que ao lidarmos com o nosso inimigo, jamais devemos dar a ele a oportunidade do diálogo, pois o risco de sermos enganados, ludibriados é imenso. Com o inimigo não há e nunca deve haver o diálogo, e a nós só nos cabe o dever de resistir ao diabo. Outra coisa, o diabo é mentiroso e pai da mentira. Dar os ouvidos e a abertura para o diálogo a ele é abrir os ouvidos e o coração para suas mentiras. Repare que nos evangelhos não vemos Jesus conversando com os demônios, pelo contrário, ele os expulsa de imediato. Em apenas uma ocasião houve esse diálogo, mas com propósito. O relato disso está em Lucas capítulo 8, a partir do verso 26. Ele perguntou ao jovem possesso da cidade de Gadara qual era o nome dele, dos demônios que nele estavam. Prontamente eles responderam a um só voz que Legião era o nome deles. E Jesus assim o fizeram, ou seja, perguntou ao demônio qual era seu nome, não porque não soubesse disso, mas porque para que todos soubessem a razão da terrível condição daquele homem. Era a ação direta das trevas, mas Jesus fora também objetivo ao restabelecer tal diálogo. E tão logo ele o soube, o expulsou, ordenando que se retirasse para a manada de porcos. Jesus não tinha conversa com o diabo, ele expulsava os demônios, ele libertava as pessoas das garras de Satanás. Quando você confrontar com o inimigo, apenas diga: há vitória no nome de Jesus. O mundo pode expulsar demônio em nome de Jesus. Se eu cortar a sua língua, o seu espírito pode dizer: em nome de Jesus. Está compreendendo? O mundo espiritual é diferente. Demônios não têm aparelhos auditivos, pois é espírito. Ele não tem boca, mas fala quando entra numa pessoa. Não é o som da palavra de Jesus, mas a pessoa dele, a obra que ele realizou. Outro ponto fundamental: a batalha já foi ganha em Cristo. A nós só cabe tomar a nossa posição. Por que digo isto? Porque muitos têm a visão de que é uma batalha em igual força e poder, mas contrários em vontade e intento, entre o bem e o mal, entre Jesus e Satanás. Só há e sempre haverá um vencedor, Jesus, pois Satanás foi despojado da sua suposta posição de vencedor. Jamais o diabo será como Deus em força e poder. Jamais. O que ele tenta a todo instante é nos convencer de que é mais poderoso, e mais poderoso ainda que é o próprio Deus, o que não é verdade, ainda que não devamos, contudo, subestimá-lo, claro. Jesus é grande e vitorioso nesta nossa batalha, e Jesus significa Salvador. Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que nasceu da Virgem Maria, que viveu sem pecado, que foi morto na cruz em seu lugar, aquele que ressuscitou 3 dias depois da sua morte e agora está sentado à direita do trono de Deus.
A palavra diz, a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. 1 Timóteo capítulo 6, versos 14 e 15. Nunca tem esta visão maniqueísta de que as duas forças, diabo e Deus, são iguais em força e poder, pois não são e jamais serão. Veja o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, versos 15 a 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós por minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do seu chamamento, qual a riqueza da glória do seu poder para com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir-se, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aleluia! A igreja somos nós, eu e você. Essa é a posição de Cristo hoje. Essa é a nossa posição nele como vencedores. Ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ou seja, este poder, acima de toda a potestade, todo o principado, ele tomou e conquistou. Esta autoridade que o primeiro Adão perdeu, vendeu, trocou, o Senhor a resgatou. E para que fique bem registrado, mais uma vez repetimos o texto bíblico. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, plenitude daquele que tudo enche em todos. Onde está Jesus? Está em nós. A palavra nos revela, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, verso 27. Glória não é brilho, mas vitória. De que maneira você traz a glória de Deus? Assumindo a sua posição como um grande vencedor. No livro de Apocalipse, capítulo 17, verso 14, está registrado algo muito interessante acerca dessa batalha e a oposição das trevas contra nós. Trata-se desses dias de fins de tempos. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Mas o verso não termina aí. Vencerão todos os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. A batalha é certa, mas a vitória também. Querido irmão, querida irmã, ao lidar com as trevas, com o seu inimigo, não abre espaço na sua vida para o diálogo, para a conversa. Tome sua posição em Cristo e mande embora seu inimigo, não dando jamais a ele ouvidos, pois do contrário poderá ser enganado, uma vez que a Bíblia diz que o diabo é pai da mentira. Portanto, sem papo com o diabo. Feche as brechas. Querido, querida, você não foi trazido a este mundo para viver uma vida medíocre, e você não precisa pecar, pois Deus não permite que você seja tentado além das suas forças. Por isso que pecar é um ato de escolha, de vontade, de desejar não mais se render a ele. O diabo é chamado o tentador, mas Jesus é chamado de o confortador. Desde Adão e Eva até hoje, Satanás tem tentado o homem com mentiras, enganos, sutilezas, e a tentação sempre vem de encontro, no sentido de ir contra, de oposição, à palavra de Deus. E o tentador sempre usa a própria palavra para enganar e prender o homem, a fim de que possa entender isso. Vejamos Gênesis capítulo 3, verso 1. Mas o serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim?
Observe bem como o diabo distorce a ordem de Deus. Deus não dissera ao homem que ele não podia comer de toda árvore frutífera, ou seja, o diabo fizera exceção em uma regra, como se Deus fizesse um tipo de estraga-prazeres. Quando Deus criou o homem, ele o colocara no belo jardim para que o homem cuidasse, zelasse dele, mas falhara na sua missão, pois ao pecar dera a oportunidade a Satanás também agir sobre a natureza, e por causa da desobediência abriu espaço para que Satanás ainda usasse. A tentação não é algo simples, como se você fosse andando pela rua cheio de graça, cantando louvores a Deus e de repente tropeça nela. Não é assim não. Primeiro, permite-se a abertura de uma brecha, para que, uma vez aberta, o pecado se manifeste. A estratégia de Satanás é a sagacidade, a esperteza, a astúcia. Ela usurpou o nome de Deus para ludibriar o homem, conforme está escrito nas Santas Escrituras. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Observe como começou a conversa, com engano. E a tentação sempre começa com engano. A cega e inocente Eva retrucou: não é de toda árvore, mas só da árvore que está no meio do jardim. Então começou um diálogo, uma situação que mudou a história da humanidade. Você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho em sua cabeça. Não pense que alguém que está caminhando cheio de Deus, em santidade, de repente, num estalar de dedos cai em tentação. Não é bem assim. Um casal de namorados cristãos, com entendimento da palavra, não comete o pecado da fornicação. Normalmente, no primeiro encontro ou na primeira oportunidade em que ficam sozinhos. Não mesmo. Tenha certeza da existência de um processo antes da consumação do ato, pois isso, amado, não permite que o passarinho faça um ninho na sua cabeça. Não ofereça brechas para o inimigo. Não é pecado ser tentado. Jesus foi tentado. Você pode orar a Deus pedindo: não me deixes cair nessa tentação, mas livra-me. Em Lucas capítulo 4, verso 13, nós lemos: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Não pense que as tentações de Jesus foram apenas as que estão registradas na grande tentação do deserto. Jesus foi tentado em todos os níveis, corpo, alma e espírito, mas sem ceder a ela, sem pecar. No corpo, quando sentiu muita fome, mande que as pedras se transformem em pães. Jesus vencera pela palavra ao rebater. Está escrito. Você tem que ter como base a palavra do Senhor ao lidar com a tentação. Tentação na alma. Ele levou Jesus e mostrou todos o reino do mundo e disse: tudo isso te darei se prostrar e me adorares. De novo Jesus respondeu: está escrito. Jesus afastou a tentação com a palavra. Só como exemplo, tomemos a questão do sexo na Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo escreveu aos casais acerca da prática do sexo. E a Bíblia não faz restrições sobre o sexo, a não ser que se deve ser experimentado no contexto do casamento apenas. Está escrito no versículo 5, não vos priveis uns dos outros, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Já recebi em meu gabinete inúmeros casais que estavam enfrentando crises conjugais por não ter o conhecimento da palavra de Deus sobre o sexo dentro do casamento, permitindo que Satanás os tentasse por causa da incontinência. Digamos que para o diabo isso é um prato cheio para que ele destrua os lares. Ao abandonar o seu espaço na cama, ao lado do seu cônjuge, você dá a Satanás legalidade para dormir ao lado do seu esposo ou da sua esposa. Veja o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo era evangelista, mestre e pastor, e uma das coisas que nós, como pastores, fazemos é orar, é zelar pela vida dos irmãos, mas muitas vezes nós não temos domínio sobre a vida dos irmãos e ficamos tristes porque o fruto que a gente esperava não veio. Paulo experimentou isso também, como vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 5. Foi por isso que não me sendo possível continuar esperando, mantenho indagar ao estado da vossa fé,
temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil ao nosso labor. Note bem a expressão, o tentador. O tentador quer fazer o quê? Tirar você do caminho. O tentador quer mostrar para você uma outra imagem de Deus, não de um Deus Pai, um Deus amigo. Não pense que o tentador irá tentá-lo apenas com pecados escandalosos. Ele sabe em que área você é mais frágil. Para algumas pessoas o problema pode ser o sexo. Para outras é a mentira. Outro não tem nenhum problema com sexo, mas tem que lidar com orgulho, a soberba, a ira. E o diabo sabe exatamente onde atingir, pois é sagaz e procura uma coisinha do nada e faz daquilo uma montanha. Você já observou que na maioria das vezes as brigas dentro do casamento começam com coisinhas sem importância? E muitas vezes é como a chama que está quase se apagando, mas em vez de se apagar, aparece alguém para soprá-la e ela reacende novamente. Quando estão com a vida toda estragada, porque não ouviram o Espírito do Senhor, mas ouviram exatamente o tentador e cederam. A palavra de Deus mostra de uma maneira bem clara e tremenda como Davi, um homem segundo o coração de Deus, caiu em tentação. Davi era um homem humilde e íntegro diante de Deus, até que houve um momento em que Satanás o tentou exatamente em seu ego, incitando-o a tirar proveito da sua posição de rei. Veja o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 21, versos de 1 a 6. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplica o Senhor teu Deus o que o povo 100 vezes mais, porventura, ó rei meu Senhor. Não são todos servos do mesmo Senhor? Por que requer isto ao meu Senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 pessoas, homens que puxavam espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam espada. Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Repare que a intenção de Satanás era não só acabar com Davi, mas com o próprio povo de Deus, Israel. Por Davi não ter dado ouvidos à voz de Deus, pagaram alto preço. Por muitos do povo morreram, 7.000. Detalhe, estudiosos da Bíblia apontam que o recenseamento só foi finalizado após um período de 10 meses. Houve tempo para que Davi se arrependesse da sua atitude, mas ele não se arrependera. É muito fácil você perceber quando o inimigo está levando a fazer algo. Falta de paz. Se você for fazer alguma coisa e não sente paz com relação a isso, não faça. Se é possível, procure um pastor, um obreiro, o líder de alguma célula, pequeno grupo que se reúne para ler, estudar a Bíblia e orar, um diácono ou alguém que de confiança, que seja cristão e converse. Em Hebreus capítulo 2, verso 18, nós vemos que a tentação causou sofrimento em Jesus. O sofrimento veio porque o diabo desafiou o Senhor Jesus a desfazer a sua comunhão com o Pai. Nós não devemos nos entregar ao pecado apenas por causa da consequência, mas porque o ato de pecar vai ferir o coração da pessoa que mais nos ama, o Senhor Jesus. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 18, diz: Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Na tentação, Jesus traz o socorro, mas também somos instruídos. Vigiai e orai, porque não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, verso 41. O problema é que muitas vezes a pessoa gosta da tentação. Conclusão. O Senhor é poderoso para socorrer. A palavra socorro é usada exatamente quando estamos para morrer, naquela hora em que estamos afogando, numa hora de muita aflição. Você tem tantos meios para vencer a tentação, mas há um momento quando você está na beirada, prestes a cair, ciente de que precisa ser resgatado. Então, é hora de socorre-me, Senhor. E Jesus vem e começa a trazer à sua memória textos da palavra, a unção, a verdade.
Deus nos deu condição de vencer o tentador pelo conhecimento das Escrituras, pela comunhão com o Senhor. Em 2 Pedro capítulo 2, verso 9, nós lemos: porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Paulo também escreveu em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas aflições. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. O objetivo do tentador é matar, roubar e destruir. Do modo como matar ao corpo de Cristo Jesus, ele quer matar o corpo da igreja do qual você é parte. Ele quer roubar da sua vida o privilégio de ser parte desse corpo. Mas como acabamos de ler, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus se preocupa com você. A palavra diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 34, verso 7. Deus não permite que você seja tentado nem um pouquinho, além daquilo que você pode suportar. Você pode viver todos os dias sem pecar. Você pode ter uma vida bonita, porque você tem acesso à palavra que é verdadeira. Você tem um compromisso do Senhor de não permitir que seja tentado além das suas forças, pois Ele é fiel e não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Está escrito. A Bíblia diz que estamos prontos por causa do dia do mal. Parece que há um dia quando o inferno se levanta para tentá-lo. Mas fique firme, pois o Senhor é fiel e poderoso para livrá-lo. Houve um momento quando o próprio Jesus, abrindo o coração, disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Você tem que renegar todo o poder das trevas se deseja ter um novo começo, recebendo o perdão que Jesus oferece. Se também um dia andou com o Senhor, mas agora está afastado, hoje você pode começar tudo de novo. Este é o momento de Deus para a sua vida. Basta você dizer: Senhor, eu quero, entra na minha vida, restaura-me, dá-me uma nova vida, uma vida cheia do Senhor. Que Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo: Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo: o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo: Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo: é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo: você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo: procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.